assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Ameaçada por um demônio. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato é a mesma do relato anterior, sobre as influências malignas. E aqui ela continua algumas coisas estranhas que aconteceram na vida dela. No ano seguinte, o que a filha dela, que ela tinha mandado a filha dela passar um ano no Brasil, ela foi com o filho dela até o Brasil, no caso ela veio aqui pro Brasil para buscar a filha, que naquela altura já estava querendo voltar para casa também, depois de um ano longe, né, da mãe, do pai e tal. E ela veio pro Brasil para ficar 4 semanas. E ela ficou hospedada na casa da irmã dela, a mesma do relato anterior. E ela visitava os pais dela, os amigos, os familiares todos os dias. Na última semana que ela estava lá, ela pediu para a irmã dela para ir junto com ela até a praça do bairro, em Rio Vermelho, Salvador. E elas foram a pé, foram andando, mas o combinado era que se o filho dela dormisse, elas pegariam um ônibus para não ter que ficar carregando ele, porque ele já era um menino grandinho, acho que por aí já devia ter quase 6 anos. E era um ônibus que de um ponto a outro seria 5 minutos. Ela queria ir na praça porque ela queria comer um acarajé, beber uns coquetéis e foram. Ela, a irmã e o filho. Tudo correu bem, a praça estava lotada, tinha vários bares e música ao vivo. Ficaram lá até as 10 horas da noite e foram pro ponto de ônibus. Diz que o filho dela não dormiu, mas de qualquer forma ele não queria andar. Diz que o ponto de ônibus estava lotado, devia ter umas 40 pessoas ali no ponto de ônibus. E elas ficaram ali conversando, observando, esperando o tempo passar. Ela disse que estava ali admirando a cidade dela e muito feliz por estar ali. Em algum momento lá, ela olhou para o lado e viu que uma mulher se aproximava, uns 100 metros de distância mais ou menos, uma mulher vinha andando na direção delas. E essa mulher disse que andava um pouco, parava, andava mais um pouco, virava para o lado da pista, gesticulava assim os movimentos bruscos e falava algumas coisas que ela não conseguia entender por causa da distância. E aos poucos essa mulher ia se aproximando, e nessa altura ela já estava pensando, tipo, coitada, essa mulher perdeu o juízo, né? Tá loucona aí. E diz que todo mundo já estava olhando para ela. E essa mulher chegou a uns 10 metros dela, mais ou menos, e começou a falar coisas com um rapaz que estava do outro lado da pista. Algumas pessoas riam, outras tinham uma expressão ali de pena. E aí ela percebeu que a mulher olhou diretamente nos olhos dela, bem dentro dos olhos dela, e veio numa velocidade assustadora na direção dela. Ela disse que essa mulher ficou cara a cara com ela, literalmente quase beijando ela. Diz que era uma mulher forte, cheinha, bem vestida, bem penteada, usava rabo de cavalo, segurava sua bolsa, cheirava bem, estava maquiada, tinha ali entre 40 e 48 anos, era uma mulher normal, não era uma louca, bêbada, drogada, nada. E aí essa mulher disse: Mariola, vou acabar com a sua vida. Vou acabar com você. Você vem de longe pra tirar onda com a minha cara? Eu vou arrancar o pescoço dele. Eu vou tirar a cabeça dele. E a mulher apontava pro filho dela, que nesse momento estava atrás dela, que ela estava protegendo o moleque atrás dela, porque a mulher estava aqui dela, assim. Diz que o olhar dessa mulher era escuro, sem vida. E ela percebeu que a mulher, na verdade, não estava ali. Quem estava ali era um demônio, ou vários. Então ela começou a sussurrar no rosto daquela mulher: Jeová que te repreenda em nome de Jesus. Eu não tenho medo de você, porque eu tenho Jeová e não temerei mal algum. Ela disse que ela não teve medo e ela sentia de verdade que estava protegida. Diz que a irmã dela queria bater na mulher, mas ela pediu para a irmã que a escutasse. E assim a irmã dela fez, ficou quieta lá. Pediu para a irmã dela que deixasse que ela resolveria o problema e depois ela contava do que se tratava aquilo. E a mulher continuou: Amanhã eu vou te pegar no farol. Eu conheço o bem e o mal. Daí virou na direção da irmã dela e disse: Você é polícia? No seu trabalho, uns trabalham pra mim. Eu comando eles. E a irmã dela realmente é policial. E essa mulher continuou dizendo que iria pegá-las no farol, coisa que naquele momento ela não entendia. Bom, aquela mulher continuou falando várias coisas horrendas, ameaças, e ela continuou mandando a mulher embora em nome de Jesus, e essa mulher foi se afastando, andando de costas, até que sumiu na esquina. Quando ela se virou, todas as pessoas que estavam atrás dela, estava todo mundo encolhido, um encostado no outro, ali no ponto de ônibus. Todo mundo ficou com medo daquela mulher.
E ainda falaram pra ela: menina, como você é corajosa, que medo daquela mulher. Outras disseram pra ela: por que você não saiu de perto, seu filho, tadinho? mas ela disse que estava em estado de choque. Ela não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Então ela sentiu uma sabedoria e percebeu que ninguém conseguia entender na real o que estava acontecendo. Só ela estava entendendo ali o propósito daquilo. A mulher disse o nome dela, que não é um nome comum que tem por aí. Ela nunca tinha visto aquela mulher na vida. O bairro que a irmã dela mora é um bairro de classe média. É turístico, é uma orla. Naquela hora não tinha tanta gente na praça, mas ela não conhecia ninguém lá. Nem a irmã dela conhecia. Não encontraram ninguém conhecido lá, não falaram uma palavra com ninguém naquela noite. Já em casa, a irmã dela, que veio no ônibus o tempo todo brigando com ela, chamando ela de imprudente, porque tinha ficado cara a cara com uma doida. E se aquela mulher tivesse uma faca na mão, um vidro, sei lá, por que ela não tinha deixado ela arrebentar aquela mulher, depois chamava a polícia e pá. A irmã dela estava armada, inclusive, e ela não sabia. E quando ela contou e relembrou tudo que a mulher tinha dito lá pra irmã dela, falando: olha, ela não sabia, como que ela sabia meu nome, isso, aquilo outro, ela falou isso. A irmã dela sentou no sofá e ficou ali por uns 10 minutos calada, pensando. E ela falou pra irmã dela: você sabe o que ia acontecer? Se eu deixasse você se meter nessa briga, você ia matar aquela mulher. Porque aquela mulher, na verdade, não estava no corpo dela. Ela era uma mulher normal, com família e tudo mais, mas ela estava possuída. E por algo muito forte. Ela sabia o meu nome, sabia a sua profissão, sabia um monte de coisa. E aí ela perguntou pra irmã dela: mas que merda é farol, que ela repetia o tempo todo? Mas disse que a irmã dela não sabia, nem ela, sei lá, farol é farol e pronto. E foram dormir. No dia seguinte, chegaram lá os cunhados dela e a outra irmã, mais a sobrinha com 2 amigos. E a sobrinha dela disse: viemos pegar vocês pra ir pra praia. ah, que legal, vamos sim. E elas correram para se arrumar lá. Enquanto ela estava se arrumando, algo a fez lembrar daquela mulher no ponto de ônibus. E ela perguntou: Paulinha, em que praia nós vamos? Vamos no farol. Não preciso dizer que ninguém saiu daquele apartamento aquele dia. Daí ela contou tudo o que aconteceu. Eles foram no mercado, compraram ali umas cervejinhas, uma carne, fizeram um churrasco e ficaram em casa mesmo. Ela não foi até a tal praia do farol, diz que nunca vai. Diz que Deus mostra as coisas pra gente quando a gente chama por Ele. Ela diz que espera que vocês acreditem nisso e que de tudo isso ela só tirou coisas boas. Diz que não tem religião, mas acredita muito em Jesus e em Deus. E diz que ela vê coisas ocultas onde ninguém mais vê. E consegue ver um ser humano ruim só de conversar com ele uma vez. E a maioria das vezes que ela ignorou esse sentimento, isso aí, ela se ferrou. Diz que essas coisas existem sim e podem sim entrar no seu corpo e te usar, te prejudicar e prejudicar quem você ama, prejudicar pessoas à sua volta. E eles só querem fazer o mal. Eu, hein, credo. Se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha o seu vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Tô derretendo aqui, caramba!